Então, seguindo a sequência, hoje nós veremos na segunda parte a interação medicamento-medicamento a nível de farmacodinâmica, ou seja, a nível de sítio de ação, a nível de receptor. E também veremos nessa aula as incompatibilidades farmacêuticas, que é quando os fármacos interagem fora do corpo humano, ou seja, ex vivo. Então, as interações farmacodinâmicas, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser por competição pelo mesmo receptor, elas podem ser por somação, potenciação ou inibição, podem ser também por alteração da sensibilidade tissular e, finalmente, podem ser através do efeito sobre uma substância mediadora da ação, ou seja, uma ação, uma interação indireta. Então, vamos começar com a competição pelo mesmo receptor. Então, essa interação vai acontecer quando os dois fármacos reconhecem o mesmo receptor e competem pelo mesmo receptor, produzindo uma ação semelhante, ou seja, um agonismo, ou produzindo uma ação contrária, ou seja, um antagonismo, de forma competitiva. 2 exemplos aqui, o formoterol e o propranolol. Esses 2 fármacos, eles agem em receptores do tipo beta, sendo que o formoterol é um agonista beta 2, ou seja, ele age especificamente em receptores do tipo beta 2. E por essa razão, o formoterol é um broncodilatador. Já o propranolol é um antagonista beta, e antagonista beta inespecífico, agindo em beta 1 e agindo também em beta 2. Esses 2 princípios ativos, eles interagem com o salbutamol, que também é um agonista beta 2. Mas, diferentemente do formoterol, o salbutamol é um agonista beta 2 de curta ação. Ou seja, ele rapidamente consegue iniciar sua ação broncodilatadora, mas essa ação é curta. O formoterol age em complementação ao seu efeito por uma ação mais longa, ou seja, ele demora um pouco mais a iniciar sua ação, mas a ação é muito mais demorada. Então, formoterol e salbutamol, eles são agonistas, ou seja, eles aumentam o efeito broncodilatador um do outro. Já o propranolol, quando ele se liga em receptores beta 2, por sua inespecificidade, o propranolol produz um antagonismo beta, ou seja, produz um efeito contrário ao salbutamol. Então, salbutamol e propranolol, quando administrados juntos, têm um efeito broncodilatador menor. Salbutamol mais formoterol, quando administrados juntos, possuem um efeito broncodilatador maior. E agora vamos para a somação, potenciação e inibição. Qual a principal característica dessa interação farmacodinâmica? É que ela acontece em receptores diferentes, como nós podemos visualizar aqui embaixo, receptores diferentes. Quando nós vimos a interação passada, ela acontece no mesmo receptor, através de um agonismo ou através de um antagonismo. Então, é uma competição pelo mesmo receptor. Aqui não, acontece em receptores diferentes. A somação, além dos receptores serem diferentes, os mecanismos também são diferentes. E o que acontece? Eles, como o próprio nome está dizendo, há uma somação, ou seja, o efeito dos dois é maior do que o efeito de cada um isoladamente. Mas como eles atuam no mesmo sistema, por mecanismos diferentes, eles vão somar e vão obter o mesmo efeito, sendo que esse efeito é um pouco maior. O exemplo aqui é a varfarina e o AS. A varfarina é um antagonista da vitamina K, inibe a síntese de fatores da coagulação, e o AS é um antiagregante plaquetário, inibindo a síntese do tromboxano A2. Varfarina e AS, quando estão juntos, eles contribuem para aumentar a hemorragia, através de mecanismos diferentes, antiagregação e inibição dos fatores da coagulação, atuam em receptores diferentes
e a somatória dos seus efeitos é maior do que de cada um isoladamente. A inibição acontece em receptores diferentes e, como o próprio nome está dizendo, efeitos contrários. O benzodiazepínico, por exemplo, é um inibidor do sistema nervoso central, né? Ele atua estimulando receptores GABAérgicos, que são receptores inibitórios. Já os anorexígenos são estimuladores do sistema nervoso central. Atuam em receptores em sistemas completamente diferentes, um estimulando os anorexígenos, outros inibindo os benzodiazepínicos, o sistema nervoso central. Então, quando eles são administrados juntos, vai acontecer um efeito menor do que o benzodiazepínico teria na sua inibição, ou um efeito menor que o anorexígeno teria na sua estimulação do sistema nervoso central. Já a potenciação acontece em receptores diferentes e acontece por mecanismos complementares. Então, nós temos os benzodiazepínicos, que, como vimos no exemplo anterior, eles são inibidores do sistema nervoso central, estimulando de forma agonista receptores GABAérgicos. Já a prometazina é um antihistamínico. Por ser antihistamínico, ele inibe a ação da histamina, que é um neurotransmissor excitatório. Então, quando nós temos benzodiazepínico, que estimula inibitório, e nós temos a prometazina, que inibe o estimulatório, na verdade, nós temos, de certa forma, os dois estão contribuindo para inibir o sistema nervoso central, só que por mecanismos complementares. Mecanismo estimulatório ou mecanismo inibitório. Terceiro mecanismo é a alteração da sensibilidade tissular. E para desse exemplo, nós vamos trazer a digoxina. Digoxina é um cardiotônico, muito utilizado na insuficiência cardíaca congestiva. A digoxina age inibindo a bomba de sódio, potássio, ATPase. Consequentemente, ela mantém o potássio fora da fibra cardíaca e o sódio mantém dentro da fibra cardíaca, ou seja, mantém essa fibra cardíaca despolarizada. E é essa despolarização quem vai fazer com que o cálcio seja liberado do seu retículo sarcoplasmático, aumentando a contração, aumentando a força de contração da fibra cardíaca. É dessa forma que a digoxina age. Entretanto, quando a digoxina é administrada juntamente com a furosemida, que é um diurético que funciona aumentando a excreção de potássio, aumentando a diurese por excreção de potássio, essa hiperpotassemia, essa hipercalemia produzida pela digoxina vai ser revertida por eliminação do potássio pela furosemida. Então, o que nós observamos quando são administrados digoxina e furosemida é uma hipocalemia inicialmente e também um aumento da sensibilidade da fibra cardíaca à digoxina. Por quê? Porque a digoxina ela funciona bloqueando a sódio-potássio ATPase. Só que existe uma força que vai ajudar a diminuir o efeito da digoxina, que é o aumento da hipopotassemia. Então, esse íon carregado positivamente, de certa forma, vai, depois de algum tempo, criar uma resistência para que menos potássio consiga sair da fibra cardíaca. Só que como a furosemida está tirando esse potássio e eliminando, essa hiperpotassemia não vai acontecer. Então a digoxina vai ter uma ação muito mais prolongada, o tecido cardíaco vai ter, a fibra cardíaca vai ter uma sensibilidade muito maior à digoxina juntamente com a furosemida do que se estivesse sendo administrada sozinha. Então houve aí uma alteração da sensibilidade pela interação farmacodinâmica. E nós temos também o efeito sobre substância mediadora da ação. É o que acontece, por exemplo, quando é administrado a varfarina, que é um anticoagulante, e o antibiótico amicacina. Quando esses dois fármacos são administrados ao mesmo tempo, o que nós observamos é aumento de hemorragia. Por que isso acontece? Então vamos entender através desse esquema. Então nós temos a vitamina K. Vitamina K é um cofator da coagulação. Então a vitamina K ajuda no processo de coagulação. A vitamina K tem duas fontes principais. Uma delas é a alimentação. Então nós adquirimos a vitamina K através dos alimentos.
E uma outra fonte é a microbiota intestinal. Então, bactérias do intestino produzem a vitamina K e nós absorvemos essa vitamina K produzida por essas bactérias e ela tem ação como cofator da coagulação. Entretanto, o potencial ou peso que essas duas fontes trazem para a vitamina K são diferentes. A alimentação é uma fonte baixa de vitamina K, mas a microbiota intestinal é uma fonte bastante elevada da vitamina K. Então vamos entender qual é a interação que acontece aqui. A vitamina K está estimulando, está ajudando a coagulação, ela induz a síntese de fatores de coagulação. Já a varfarina é um competidor da vitamina K, ela inibe a síntese de fatores da coagulação. Então, quanto maior a quantidade de varfarina, menor é a coagulação. Ele inibe a coagulação. Quanto maior a quantidade de vitamina K, maior é a coagulação, porque ele estimula a síntese de fatores de coagulação. E onde é que entra a micacina aí? A micacina é um antibiótico que vai destruir a flora intestinal. Ou seja, vai destruir uma fonte importante de vitamina K. Então, nós temos uma redução na quantidade de vitamina K produzida. Então, essa competição de vitamina K e varfarina, ela é injusta agora. Então, menos vitamina K é produzida, dessa forma, a varfarina está agindo de forma muito mais pronunciada, ou seja, vai haver uma potencialização da varfarina, que é um anticoagulante. Por ser um anticoagulante, o que nós observamos dessa interação é a hemorragia. Um terceiro mecanismo de interação medicamento-medicamento são as incompatibilidades farmacêuticas. Elas ocorrem através de alteração físico-química decorrente da associação de medicamentos fora do organismo. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Então nós temos aí uma bolsa com glicose e aminofilina. Se eles forem administrados ao paciente dessa forma, nada vai acontecer. Glicose com cefalotina também não. Cloreto de sódio com heparina também nada vai acontecer. Entretanto, se nessa bolsa de soro fisiológico ou de glicose for administrada gentamicina, o que nós observamos é a formação de um precipitado. Então, essa interação não acontece a nível de receptor, não altera a forma como o outro fármaco vai ser absorvido, metabolizado ou excretado, mas ela acontece ex vivo, ou seja, fora do organismo. De modo que essa interação é uma interação físico-química. Então, as moléculas diminuem a solubilidade uma da outra, produzindo aí uma precipitação. E como as interações são classificadas? Vamos utilizar aqui dois critérios. O primeiro critério é o risco. Então, de acordo com o risco, as interações medicamentosas podem ser classificadas em tipo A. Quando é tipo A? Quando não é conhecida nenhuma interação. Então, tem 2 ou 3 ou 4 fármacos, mas não há conhecimento de que esses fármacos eles interagem. Tipo A. Tipo B. Quando nenhuma intervenção é necessária, ou seja, sabe-se que existe uma interação medicamentosa entre os fármacos existentes, né, naquela composição, mas que essa interação ela não é importante, ela não vai causar nenhum mal para o paciente, ela pode acontecer e não vai trazer nenhum prejuízo para o paciente. Então, ela é tipo B. Tipo C. Tipo C é quando existe interação e é importante monitorar os efeitos da interação. Então, já é uma interação que pode causar prejuízo. Do tipo D é quando essa interação precisa ser modificada. Então, normalmente, os prejuízos superam os benefícios. Precisa ser modificada. E tipo X, quando ela deve ser evitada. Em nenhuma hipótese, os benefícios superarão os riscos. De acordo com a gravidade, nós temos interações menores, quando não há necessária nenhuma intervenção. Podem ser também interações moderadas, quando as intervenções elas são necessárias. E elas podem ser interações graves,
quando há necessidade de suspensão imediata da administração dos fármacos. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.